Mulher vive 40 anos com o marido. Depois, FBI diz a ela quem ele realmente é. Bob Cheryl Love, como sugere o seu sobrenome, tem uma bonita história de amor. Mas alguns diriam que não é uma história muito romântica. Por terem vivido juntos nos últimos 40 anos, alguém pensaria que eles tinham tudo planejado desde o início e que tinham a receita perfeita para um bom casamento. Na superfície, isso era verdade, mas havia um detalhe em particular sobre o passado de Bob, do qual Cheryl não sabia absolutamente nada. Quando ela descobriu o que era, tudo mudaria. E mais, a informação veio da mais improvável fonte. Em janeiro de 2015, Cheryl Love acordou e iniciou sua rotina matinal, como ela costumava fazer, preparando um chá para si mesma. Seu marido Bob estava dormindo no quarto deles quando ouviu uma batida na porta. Eu abri a porta lentamente e vi a polícia parada do lado de fora da minha casa, disse ela em uma entrevista ao website Humans of Newark. No início não estava preocupada, ela continuou. O casal vivia ao lado de uma louca e idosa senhora por anos, e era comum a polícia vir e verificar como ela estava. Eles devem ter simplesmente batido na porta da casa errada, Cheryl pensou. Mas no momento em que eu abri a porta, ela disse, 12 policiais armados passaram por mim. Cheryl não sabia ainda, mas esse momento marcou o instante em que o mundo dela seria completamente abalado até o âmago. Alguns dos oficiais que passaram correndo por Cheryl tinham umas inconfundíveis letras FBI bordadas em suas jaquetas azuis. Cheryl não tinha ideia do que estava acontecendo e seguiu os oficiais para dentro de sua casa. Os policiais foram para o quarto e fui até o Bob, Cheryl disse. Ela ouviu os oficiais perguntarem, qual é o seu nome? Meu nome é Bob Love, o marido dela respondeu. Não minta, qual o seu nome verdadeiro? Eles perguntaram novamente. O marido dela então sussurrou algo em voz baixa. Você teve uma longa caminhada até aqui, os oficiais responderam. De repente, a polícia estava colocando algemas em Bob, enquanto uma assustada Cheryl perguntava o que estava acontecendo. Isso foi há muito tempo, Cheryl, muito antes de eu te conhecer. Bob falou, enquanto ele era empurrado para fora de casa em direção a uma viatura do FBI. Nos anos 60, na Carolina do Norte, Walter Miller estava crescendo e levando no que ele mais tarde descreveria uma infância bastante normal. Sua família era pobre e sua mãe lutava com força para criar seus 8 filhos. Logo, Walter começou a escorregar pelas rachaduras da sociedade. Tudo começou quando Walter assistiu a um show de Sam Cooke. A multidão estava realmente se mexendo porque era dance music e Sam Cooke não gostou disso. Ele ficava dizendo às pessoas para se sentarem e ficarem quietas. E depois de apenas 2 músicas, ele saiu do palco. Walter disse. Walter subiu no palco, proferiu alguns palavrões lá de cima e, na sequência, foi preso por conduta desordeira. E as coisas desandaram muito rápido depois disso, ele disse. Depois daquele concerto de Sam Cooke, em 1964, Walter já se encontrava com uma ficha na polícia, em pleno início de juventude. Essa foi a primeira de muitas outras. Começou a virar uma bola de neve. Eu entrava em todo tipo de problemas, Walter admitiu numa entrevista. Eu levava bolsas de alguns carros destrancados. Eu estava roubando cheques do governo de caixas de correio. Fiquei cada vez mais ousado, Walter disse. Então um dia, Walter foi pego roubando a sala de música de sua escola. E finalmente, após anos de pequenos crimes, Walter teve que enfrentar as duras consequências de seus atos. Logo após ser preso, Walter foi enviado para um centro de detenção juvenil nas proximidades. A vida de Walter mudou rapidamente. Em um dia, ele deixou de ter a liberdade de fazer tudo o que quisesse, para no outro estar sobre o rigoroso código de comportamento do reformatório. Eu odiava tudo naquele lugar, relembrou Walter anos depois. Ele reclamava da comida, mas principalmente reclamava da violência. Walter descreveu seus colegas de centro de detenção como violentos e desprovidos de sentimentos. Eu ainda tenho cicatrizes de todas as vezes que fui espancado,
ele disse anos depois de ter saído do centro de detenção. À noite, ele adormecia ouvindo os trens correndo nos trilhos, não muito longe dali. Os sons o faziam ansiar pela liberdade, para além das paredes da detenção. Ele sabia que precisava sair dali, só precisava descobrir como fazer isso. Os apitos noturnos dos trens locais se tornaram um lembrete da liberdade que Walter queria experimentar novamente. Eu sempre quis saber para onde aquele trem estava indo, ele disse. Até aquele ponto, tudo no centro de detenção juvenil era apenas um teste de paciência, enquanto ele esperava uma oportunidade para sair de lá. Sua chance veio em uma noite, quando o guarda do posto perto das portas do centro de detenção virou as costas para olhar a hora em um relógio que ficava em outra parede. Esta era precisamente a janela de oportunidade que Walter estava esperando. Ele rapidamente se esgueirou pelas portas de saída. Eu corri pela porta dos fundos em direção ao som daquele apito de trem. E esse foi o primeiro lugar de onde eu escapei, ele disse. Mas não seria o último. Walter correu até os trilhos da ferrovia e fez exatamente o que ele queria fazer por meses. Ele seguiu pelos trilhos para ver onde eles o levariam. Eventualmente, ele viajou para o norte, ao longo dos trilhos da Carolina do Norte até Washington. No começo, tudo parecia estar mudando para Walter. O fugitivo tinha um irmão que morava em Washington, e então Walter começou a falar com ele em seu apartamento na capital do país. Walter rapidamente se matriculou em uma nova escola secundária e começou a frequentar suas aulas e a jogar basquete com seus amigos. Mas, mais uma vez, Walter logo se viu andando com um grupo errado de jovens. E mais uma vez, sua vida deu uma virada dramática. Os novos amigos de Walter não estavam tanto no furto mesquinho em que Walter já se havia se envolvido no passado. Mas em vez disso, eles estavam em crimes muito piores. Ele rapidamente descobriu que seus amigos estavam roubando bancos. Eles conseguiram se safar de seus crimes porque se dirigiram até a Carolina do Norte, onde a segurança era conhecida por ser mais relaxada, e no início, Walter e seus amigos conseguiram fugir com o roubo do banco. Após cada assalto, a gente se separava entre as ruas 14 e a rua T, e agíamos como se nada tivesse acontecido. Nós sentíamos como gangsters. Em um momento de honestidade, Walter admitiu: "Não tenho ninguém para culpar, além de mim mesmo. Eu apenas gostava da sensação de ter dinheiro." Mas a sua sorte estava para se esgotar. Walter e seus amigos conseguiram fugir de vários assaltos a bancos até agora. Mas um dia, em agosto de 1971, uma operação iria desmoronar o seu esquema. Um dos bancos que Walter havia roubado estava equipado com um alarme silencioso, e um dos caixas do banco, quando se escondeu, o usou para alertar a polícia de que um assalto estava acontecendo naquele momento. Quando Walter saiu do banco, a polícia já estava no estacionamento à sua espera. "Tentei fugir, correndo agachado e fazendo zigue-zague por entre carros", ele disse. Mas então ele foi baleado por um policial, e foi assim que Walter foi pego. Mas mais uma vez, ele iria encontrar uma maneira de mudar. Walter não foi apenas condenado por esse assalto a banco em particular, mas ele também foi considerado culpado de ter cometido outros assaltos. No total, ele recebeu uma sentença de 25 a 30 anos de prisão. Durante esse período, Walter recebeu algumas notícias devastadoras, entre elas a de que sua mãe havia falecido. E com o coração partido, ele prometeu que mudaria sua vida a partir daquele instante. Ele já tinha se acostumado com a prisão, mas decidiu que era a única maneira de tornar sua vida um pouco melhor. Para isso acontecer, ele teria que ser transferido de um centro de segurança máxima para um centro de segurança mínimo, logo abaixo do vale. Ele traçou um plano. Walter havia se comprometido a mudar sua vida e fazer de si uma pessoa melhor. "Eu me tornei o preso perfeito", ele disse. "Eu nunca tive uma marca no meu registro. E seu esforço valeu a pena no final. Seu bom comportamento lhe rendeu uma transferência para uma instalação de segurança mínima." Sua nova situação mais parecia um acampamento, comparado com viver nas instalações de uma prisão de segurança máxima.
A instalação ainda tinha as torres de armas apontadas para eles e as cercas altas com arames farpados, mas também vinha com uma sensação maior de liberdade. Os presos dali podiam andar no pátio quando quisessem e fazer ligações para casa e falar com a família. Walter foi autorizado a apresentar seu próprio programa de rádio. Ele não tinha plano de fugir, mas então tudo mudou. Walter estava a desfrutar de seu novo papel como apresentador de rádio da prisão de segurança mínima. Ele disse que se sentiu relaxado pela primeira vez em anos, mas quando um prisioneiro gritou um palavrão ao capitão da prisão, tudo declinou muito rápido. O capitão, de forma errada, pensou que Walter tinha sido a pessoa que tinha gritado com ele, e desde então ele começou a perseguir Walter. Logo após Walter dizer que o capitão estava implicando com ele, o capitão começou a relatar regularmente que Walter cometia várias infrações e irregularidades. Os relatórios negativos continuavam se acumulando, até que eu estivesse uma marca que me faria ser mandado de volta para minha antiga prisão, ele disse. Walter não podia imaginar ter que voltar para lá. Ele sabia que já era hora de encontrar uma maneira de escapar. Como consequência dos relatórios negativos, Walter recebeu um dos piores trabalhos da prisão. Ele foi designado para limpar as estradas na companhia de um punhado de outros prisioneiros. O trabalho exigia que Walter acordasse antes que qualquer um dos outros presos, subisse em um ônibus e fosse até Relegate para catar lixo. Foi horrível, ele lembrou. As pessoas estavam jogando hambúrgueres e milkshakes em você, e era quase inverno, porque estava começando a ficar frio. Mas apesar das más condições, Walter, na verdade, foi capaz de ver uma oportunidade com seu novo trabalho. Foi quando eu comecei a pensar e planejar, ele disse. Para planejar sua grande fuga, Walter começou a economizar dinheiro, pois sabia que isso era necessário para quando saísse da prisão. Ele começou a tomar conhecimento de coisas, como o fato de que o guarda do turno de terça de manhã era um pouco mais preguiçoso do que a maioria. Ao invés de revistar cada residente quando o turno acabava, ele os deixava passar e entrar direto no ônibus. Ele também começou a notar que havia um cruzamento onde o ônibus sempre parava, e que esse cruzamento ficava bem ao lado de uma área de mata fechada. Walter passou meses reunindo todas as informações que podia. Então, em uma segunda-feira à noite, enquanto eu assistia ao futebol, eu decidi que essa seria a minha última noite na prisão, ele disse. E naquela terça-feira, como era de se esperar, o guarda preguiçoso estava parado na porta do ônibus. Walter estava preparado. Ele trouxe tudo o que estava em seu vestiário. Ele pegou as roupas civis que ele tinha permissão para usar durante suas transmissões de rádio e as colocou sob sua roupa de prisão. Tudo estava pronto. Walter se sentou durante todo o caminho na parte de trás do ônibus, ao lado da saída de emergência. Assim que reduzimos a velocidade ao chegar naquele cruzamento, eu abri a porta de trás e fui embora, em direção ao matagal. Ele disse que rapidamente se despiu de suas roupas de prisão e correu mais para dentro da floresta, com as sirenes ficando cada vez mais distantes. Eu podia ouvir o alarme bem atrás de mim, mas não olhei para trás, Walter disse. Assim que sentiu que ninguém estava no seu encalço, ele começou calmamente a perguntar às pessoas que encontrava na rua qual era o caminho para a estação de Greyhound. Continue nessa direção, eles diziam. Finalmente ele chegou à estação. Com um estranho, ele conseguiu emprestar dinheiro suficiente para embarcar no próximo ônibus para Nova York. Afundou em seu assento, relaxando. Uma mulher virou-se para ele para puxar conversa. Ela perguntou meu nome. Eu pensei por um momento e disse, Bob Love. E isso foi a morte de Walter Miller. Não havia mais volta. Walter estava prestes a começar uma vida inteiramente nova. Era novembro de 1977, quando Walter, agora usando seu novo nome, Bob Love, chegou a Nova York e começou a sua nova vida. Usou pouco de dinheiro que tinha para ficar num motel, mas logo o dinheiro acabou. Ele foi forçado a viver nas ruas, mas mesmo nas ruas, Bob conseguiu começar a construir sua nova vida. Através de uma série de mentiras e golpes de sorte, ele conseguiu obter um número de seguro social, uma certidão de nascimento e, eventualmente,
uma licença para dirigir. Com essas pendências fora do caminho, ele começou a procurar emprego. Ele trabalhava em empregos que pagavam com contra-cheques, que depois ele podia trocar em hotéis da cidade que cobravam $8 a pernoite. E então, ele teve um golpe de sorte que mudaria totalmente sua vida. Lá pelos anos de 1980, Bob conseguiu encontrar um emprego na cafeteria do Centro Médico Batista, no Brooklyn. Lá ele conheceu uma colega de trabalho, que mais tarde se tornaria sua esposa, Cheryl. Em seu primeiro encontro, os dois foram ver o filme do Prince, Purple Rain, e o concerto de Gladys Knight and the Pips. Cheryl era diferente de qualquer uma que Bob já tinha conhecido. Cheryl era inocente. Era o oposto de mim e é por isso que eu estava tão atraído por ela, ele disse. Cheryl era tímida, quase de um jeito ingênuo. Bob queria construir uma vida com ela, mas o tempo todo ele estava bem ciente de que a qualquer momento tudo poderia desabar. Bob e Cheryl se casaram em 30 de março de 1985, quando ele tinha 34 anos e ela apenas 21. O casal recém-casado deu as boas-vindas à primeira filha, Jasmine, logo depois. 2 anos depois, eles tiveram sua segunda filha, Jessica, e 11 anos mais tarde, nasceram os gêmeos, Justin e Jordan. Bob tinha 2 empregos e mesmo com breves 2 horas de sono todas as noites, continuou sendo um pai atencioso. Além do trabalho, Bob tornou-se voluntário ativo em sua igreja e ia sempre às reuniões comunitárias. A vida de Bob parecia perfeita, mas por detrás de tudo estava o seu enorme segredo. De acordo com uma entrevista ao New York Daily News, ele diria à sua esposa: "Eu não vou a lado nenhum, a não ser que alguém me leve." As suas palavras se provaram proféticas. Bob queria contar à sua esposa sobre o seu passado, mas ele disse que simplesmente não podia arriscar perder Cheryl. Ele dizia que ela era uma mulher justa e que provavelmente tentaria encorajá-lo a se entregar para as autoridades. Ele continuou a manter contato com alguns membros da sua família na Carolina do Norte. Ele pediu à sua irmã para só contar seu segredo a Cheryl se ele morresse. Mas ela insistiu, dizendo a ele que já era hora de esclarecer tudo. Aquela parte da minha vida foi enterrada de uma vez por todas na Carolina do Norte e não iria voltar, ele disse. Em breve, no entanto, seria provado que ele estava errado. Havia uma peça faltando, disse Cheryl mais tarde. Algo estava diferente. A esposa de Bob e seus amigos notaram pequenas esquisitices. Por exemplo, Bob não gostava de sair em fotos. Ele era sempre cauteloso ao falar com estranhos e muitas vezes se calava perante eles. Quando as pessoas paravam para lhe pedir informações ou qualquer outra coisa mundana, ele sempre parecia assustado. Bob se fechava durante discussões com Cheryl. Eu me lembro que durante o Natal de 2014, eu vi que ele estava de joelhos na igreja dizendo: "Senhor, por favor, eu não posso mais fazer isso", Cheryl disse. E isso foi apenas algumas semanas antes de tudo acontecer. Anos se passaram e Bob estava se sentindo um pouco mais confortável. Ele fez uma viagem para a Carolina do Norte para o funeral de seu irmão. E foi nesse momento em que Bob pensou que alguém o reconheceu e chamou a polícia. Logo depois, o FBI estava no norte do país, em seu quarto, o algemando. "Meu mundo desabou", Cheryl disse. A dor que ela sentiu não era apenas seu constrangimento. "Bob me enganou por todos esses anos. Não havia verdade em nossa casa." Em outra entrevista, Cheryl comentou que aquele momento para ela era como se ela estivesse em um filme, um documentário. Mas apesar de sua complexa onda de sentimentos, ela ainda sentia que precisava fazer algo. Bob estava enfrentando consequências terríveis por seus atos. Ele estava detido na infame Ilha Ricker, em Nova York, aguardando extradição para a Carolina do Norte. E lá, ele enfrentaria a perspectiva de cumprir os últimos 10 anos de sua sentença, mas a possibilidade de cumprir um tempo extra devido à sua fuga. Cheryl foi visitá-lo e viu exatamente como a situação do seu marido era terrível. Quando visitei pela primeira vez na prisão, ele começou a chorar. Ela se lembrou, sua cabeça estava em suas mãos, e ele me disse: "Eu sei que você vai me deixar." E eu disse a ele: "Não, Bob Love, eu me casei com você para o bem ou para o mal, e agora é isso, é o mal." Com isso em mente, ela estava pronta para trabalhar.
Cheryl fez tudo o que pôde para tentar trazer o marido de volta para casa. Ela escreveu cartas para o governador e até mesmo para o próprio presidente Obama. Ela, seus filhos e todos os outros na vida de Bob escreveram depoimentos a seu favor. Eu não sei nada sobre Walter Miller, mas eu sei tudo sobre Bob Love, ela disse. Depois de reunir quase todas as peças da defesa de caráter, Cheryl levou tudo com ela para o Conselho de Liberdade Condicional, onde o caso de Bob estava sendo analisado. Parecia uma tarefa impossível, mas depois de 1 ano de prisão, o Conselho de Liberdade Condicional concordou em deixar Bob retornar à sua liberdade e começar de novo a nova vida que ele construiu para si mesmo. Mas não iria ser exatamente a mesma vida. Cheryl acabou perdoando Bob e, milagrosamente, o casamento deles se tornou ainda melhor do que era antes do segredo de Bob ser revelado. A personalidade de Bob também mudou. Agora ele não ficava mais apreensivo. Ele se envolveu mais com as pessoas e ele estava mais aberto e atencioso para sua esposa. Os dois sentiram que nunca estiveram tão conectados quanto agora. Cheryl finalmente estava no casamento que ela queria. Não havia mais segredos em suas vidas. No dia em que ele foi libertado, eu sentei com ele e perguntei o que é que nós somos. Os Love ou os Millers? E ele disse, os Love que se amam. E aqui termina mais uma história sensacional. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de clicar no botão curtir logo abaixo. Ative o sininho e toda vez que um vídeo novo for postado aqui no canal, você recebe uma notificação. Um forte abraço e até a nossa próxima história, aqui no Histórias Sensacionais.